Deixemos Cristo vivificar o que está morto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Lucas 7, de 11 a 17. Já falamos sobre este assunto muitas vezes, mas é sempre bom lembrar a nossa responsabilidade de agir de modo compassivo com os desesperados, perdidos e aflitos ao nosso redor. O texto lido mostra Jesus em Naim, ressuscitando o filho único de uma viúva, imediatamente no dia seguinte à cura do servo do centurião. O texto evidencia a compaixão de Jesus levando vida ao que estava morto. O Senhor tem em todos os tempos chamado homens e mulheres de corações compassivos que possam acudir os desgraçados ao seu redor. Ele poderia fazer isto através de anjos, mas em sua soberania resolveu usar a você e a mim. Ele já nos capacitou para isso e prestaremos contas dessa mordomia. É grande a multidão dos desgraçados, dos desesperados, dos mortos-vivos que se arrasta como ovelhas que não têm pastor. Sua bandeira visível e representa uma existência sem Deus. Precisamos, como embaixadores da vida, remir o tempo, porque os dias são maus. Sair de nossa zona de conforto, deixar nosso comodismo, levantar a bandeira da graça de Deus e anunciar com ousadia que a verdadeira vida, o verdadeiro descanso existe sim, se chama Jesus, o Cristo de Deus. Cadê a compaixão dos que representam a graça de Deus? Temos nos trancado em nossos redutos para não nos contaminar, fazemos retiros, nos fechamos em nossos guetos, quando mais se precisa de vida. Fica a reflexão. O que dizer então daqueles que, embora em nosso meio, têm perdido o controle e atraído morte em áreas específicas da vida? Como tem sido negligenciada a oração e a vigilância aqui? Todos precisam ser visitados pela verdadeira vida. O texto representa ou apresenta duas multidões. A primeira multidão, liderada por Jesus, celebra a vitória da vida sobre a morte. E a segunda, liderada por uma viúva, lamenta a morte. Quanta alegria na primeira e quanta dor na segunda. Jesus vinha com seus discípulos e grande multidão. Eles tinham acabado de sair de Cafarnaum, onde curou o servo de um centurião que estava à morte. Muitos seguiam a Jesus por causa daquela cura. Eles vinham celebrando a vida, a esperança, a alegria, a saúde, a liberdade do jugo, a possibilidade. Aquele era, sem dúvida, o grande bloco da vitória, liderado pelo autor da vida. Somos o povo da esperança, da bênção. Fazemos parte da nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos chamados ainda de sacerdócio real. Mas será que todos esses títulos nos foram dados apenas para que os ostentemos orgulhosamente como faixas e troféus que ficam empoeirados em uma prateleira? Será que é da vontade de Deus que nos tranquemos em nossos redutos e olhemos apenas com desdém para os desgraçados que agonizam à beira do caminho, como o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano, que viram o homem que caiu nas mãos de salteadores e passaram ao largo? Ou será que o Senhor está requerendo de nós a mesma íntima compaixão com a qual ele acudiu àquela pobre viúva que acabara de perder seu único filho? Jesus entra em Naim com seus discípulos e grande multidão que vinha com ele. Encontra-se com outra multidão que acompanhavam a viúva que ia enterrar seu único filho. Convém salientar aqui que naquela época não havia nenhum sistema previdenciário. O arrimo de uma viúva era o filho mais velho. A mulher em questão, além de viúva, tinha um único filho.
e acabara de perdê-lo. Jesus, vendo a mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Neste ponto do relato, a nossa atenção volta-se totalmente para Jesus. A mulher não recorre a ele, não se queixa, mas a dor experimentada por ela transcende qualquer palavra e toca o íntimo do Senhor. A compaixão do Mestre enxerga e sente a dor da perda, da desesperança, do desamparo profundo. Alguém já disse que compaixão é a dor do outro em meu coração. Foi isso que aconteceu. A dor daquela mulher tocou as profundezas de Deus e a vida prevaleceu. Ela recebeu seu filho ressuscitado. Lamentavelmente, tem faltado compaixão em nosso meio. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com a satisfação de seus desejos pessoais que com a dor do outro. Aliás, esse é um sinal visível da segunda vinda de Jesus, o amor que tem esfriado os corações. Mas ainda é tempo de mudar essa triste realidade. Que a graça viva nos assista e que possamos prestar atenção aos desesperançados em nosso meio. Às vezes eles estão dentro da nossa casa. Jesus é a saída para os que estão perto e para os que estão longe. Só Ele pode vivificar o que está morto. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.